Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. Bom, nós vamos direto ao ponto. A gente quer aproveitar o tempo que temos em levar a mensagem de hoje, então vamos direto ao ponto. Nós temos estudado os selos do Apocalipse. Através dos selos, Deus tem nos conduzido, tem nos mostrado os acontecimentos dos últimos dias. E nós paramos em Apocalipse 6, versículo 8, aonde, através do estudo, Deus nos revelou que esses cavalos representam as fases da igreja cristã ao longo do tempo, e através dos estudos, lá em Apocalipse 6, versículo 8, aparece ali, através da voz do quarto ser vivente, aparece o cavalo amarelo. Algumas traduções está o cavalo esverdeado. Bom, ou amarelo cor de morte. Isso significa que a igreja cristã espiritualmente morreu. Por ter morrido, quem a está dirigindo é Satanás. É o cavaleiro chamado morte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por antítese, morte é Satanás. Tanto que, como está aqui no texto, em Apocalipse 6, versículo 8, o inferno o estava seguindo. Bom, nós chegamos no momento que está cronologicamente diante de nós. Nós já passamos vários vídeos, nós já falamos a respeito disso. A igreja cristã, por rejeitar a aliança que foi feita com Deus, é importante nós entendermos que aliança é um tratado. A Bíblia tem duas grandes alianças, ou dois grandes testamentos. A Antiga Aliança e a Nova Aliança. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Uma aliança pressupõe um tratado. Ou seja, algo acordado entre ambas as partes. É assim, por exemplo, quando um país faz uma aliança com outro país. O que acontece entre esses dois países? Um tratado, onde nesse tratado fica-se estabelecido as obrigações de ambos. Ok? Então, no Antigo Testamento, nós tivemos a Antiga Aliança. E no Novo Testamento, nós temos a Nova Aliança. Já aprendemos nos estudos anteriores que o tratado é o mesmo. São os 10 mandamentos. A lei moral sobre a qual não apenas a terra e os seus habitantes, mas todo o universo está acordando com Deus, acordado com Deus através dos mandamentos. A diferença é que no Velho Testamento, na Antiga Aliança, esses mandamentos foram escritos na pedra. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, esses testamentos, esses mandamentos, são escritos na mente e no coração. Ok? Essa é a diferença da Nova Aliança para a Antiga Aliança. Apenas essa. A Antiga Aliança, os mandamentos foram escritos na pedra, pelo dedo de Deus, e na Nova Aliança, os mandamentos são escritos na mente e no coração. Ok? Na Antiga Aliança, o sinal, hoje o estudo é o selo de Deus e a marca da besta.
nós vamos hoje, através da Bíblia, finalmente entender o que é a marca da besta. Porém, para que nós possamos entender o que é a marca da besta, nós temos que entender o que é o selo de Deus. E aí, nós já vemos algo bem diferente entre Deus e Satanás. Satanás, a aliança de Satanás com aqueles que o seguem é uma marca, ou seja, é algo que tem um tom pejorativo. Isso nos remete àquela marca que é feita, por exemplo, no gado, onde o gado é marcado a ferro e a fogo. Porém, o sinal entre Deus e seu povo não é uma marca. A Bíblia chama de selo ou de sinal. E o que é o selo? Segundo o dicionário, o selo é aquilo que confirma, é aquilo que ratifica, é aquilo que estabelece ou dá autenticidade. Isso é o que o dicionário diz de um selo. Ou seja, é como se o selo de qualidade de Deus estivesse em nós. Né? Como está escrito o sinal entre Satanás e o seu povo, que é uma coisa que tem um tom pejorativo como marca. Porém, a nível geral significa a mesma coisa. Um sinal entre Deus e o seu povo, ou entre Satanás e o seu povo. Ok? A Bíblia relata que nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, os seres humanos vão se dividir em dois grandes grupos. Aqueles que têm o selo de Deus e aqueles que têm a marca da besta. Dois grandes grupos. Ok? Bom, uma aliança, quando se faz uma aliança, quando Deus fez uma aliança, lá com Abraão, lembram da aliança que ele fez com Abraão? Existia um sinal entre a aliança de Deus com Abraão. Um sinal na carne. Que sinal era esse? Vamos lá em Romanos 4, versículo 11. Romanos capítulo 4, versículo 11. Ali está escrito: e sucedeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circundados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, o sinal, o selo da aliança foi um selo na carne, que era o quê? A circuncisão. O que é a circuncisão? É cortar o prepúcio daqueles nascidos após Abraão. Aquela carne que reveste o prepúcio do órgão masculino era cortada, e aquilo era o sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Ok? Aquele era o sinal. Esse sinal no Antigo Testamento era um sinal na carne. Já falamos que o Antigo Testamento eram os 10 mandamentos escritos na rocha. Ok? Na Nova Aliança, os 10 mandamentos são escritos na mente e no coração. Ok? No livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse, assim como toda a Bíblia, mostra quem é a verdadeira igreja de Cristo. Nós vamos ver isso aqui no Apocalipse.
quem é a verdadeira igreja de Cristo, em contraste com aqueles que não são a verdadeira igreja de Cristo. Ok? Nós vamos tratar disso hoje no Apocalipse. Porém, eu queria que antes disso, nós fôssemos lá no Antigo Testamento e víssemos essa aliança feita entre Deus e o seu povo no passado. Vamos lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 10. Gênesis, capítulo 17, versículo 10. Está escrito: esta é a aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, Todo macho entre vós será circundado. Versículo 11. Circundareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Ou seja, o sinal era visível. Na antiga aliança, visível por quê? Porque era na carne. Esse era o sinal. Porém, o sinal da aliança entre Deus e o seu povo, que é a sua verdadeira igreja, não será mais na carne. Da mesma maneira que a nova aliança não está mais na rocha. Lá em Hebreus 8, fala a respeito da nova aliança. A nova aliança é os 10 mandamentos na mente e no coração. Essa é a nova aliança. Se você até hoje, que frequenta uma igreja evangélica, se o seu pastor nunca lhe falou qual é a nova aliança, lá em Hebreus 8, você vai saber qual é a nova aliança. A nova aliança, que foi a aliança que Jesus fez com o seu povo, é colocar os 10 mandamentos na sua mente e no seu coração. Está lá em Hebreus 8. Já estudamos isso. Não vou voltar agora, porque nós temos outros assuntos a tratar. Vamos voltar para o Apocalipse. Estávamos lá em Apocalipse 6, versículo 8. Ok? Então vamos voltar para o Apocalipse 6, versículo 8. Bom, os selos sendo abertos, lá em Apocalipse 5, versículo 1, diz que existia um livro selado com 7 selos. Esse livro é o livro de Apocalipse. A partir do momento que esses selos são retirados, o entendimento desse livro para os servos começa a acontecer. Como tem Apocalipse 1, versículo 1, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Aonde que Deus deu o Apocalipse para Jesus? Está lá em Apocalipse capítulo 5. Jesus pega o Apocalipse na mão direita daquele que está sentado no trono. Não é isso? Apocalipse 5, versículo 7. Jesus pega esse livro da mão direita do Pai e entrega para quem? Para os seus servos. Quem entende o Apocalipse são os servos. Por quê? Porque ele foi escrito para os servos. E quando que os servos entendem o Apocalipse? Quando é chegada a hora. Lá em Apocalipse 1, versículo 1, diz: mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quando essas coisas devem acontecer, quando elas estão breves para acontecer e é chegado o momento, o selo é retirado, os selos são retirados e os servos passam a entender os acontecimentos escritos nesse livro, certo? Bom, no quarto selo, nós vemos a grande tribulação. Depois é aberto o quinto selo, é aberto o sexto selo, não é isso?
Tá. No final do quarto selo, que é a grande tribulação, diz que 1/4 da terra irá morrer. 1/4 da terra vai morrer. E aqui no final de Apocalipse 6, versículo 8, mostra como que essas pessoas vão morrer. Aproximadamente 1 bilhão de pessoas vão morrer à espada, vão morrer à fome, pela mortandade, que são doenças, e por meio das feras da terra, que são demônios. Aí, em Apocalipse, é aberto o 5º selo, ali mostra o povo de Deus, que vai ser morto e que está incluído nesse 1 bilhão de pessoas. O povo de Deus vai ser perseguido e morto. Bom, eu falei que o mundo vai se dividir em 2 grandes grupos. Aqueles que têm o selo de Deus e aqueles que têm a marca da besta. E a pergunta que eu faço para vocês nessa manhã é: quem é o povo de Deus? Quem é a verdadeira igreja de Cristo? Se eu, que sou um simples homem, responder para vocês, não vai ter valor algum. Nós precisamos saber da Bíblia quem é o verdadeiro povo de Deus. É a Bíblia que tem que responder. E a Bíblia responde isso lá no final do versículo 9. Ali mostra as almas mortas durante a grande tribulação e mostra qual era a característica dessas pessoas que foram mortas. Qual é a característica do verdadeiro povo de Deus. E ele diz no final do versículo 9, daqueles que tinham sido mortos, aí mostra o motivo, por causa da palavra de Deus. Qual foi a palavra que foi escrita em toda a Bíblia que Deus não permitiu que ninguém escrevesse? Existe uma passagem na Bíblia que não foi escrita por homem algum. Essa passagem, Deus a escreveu com seu próprio dedo, para ressaltar a importância desse tratado, dessa aliança entre Deus e as suas criaturas. Que palavra foi essa? Os 10 mandamentos. A Bíblia relata que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Então, esses que foram mortos, eles foram mortos pela palavra de Deus, que são os 10 mandamentos, e por causa do testemunho que sustentavam. Que testemunho é esse? Que testemunho é esse? Aqui tem 2 motivos. Foram mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que sustentavam. Vamos permitir que a Bíblia revele quem é a sua verdadeira igreja. E que testemunho é esse? Vamos abrir em Apocalipse 12, versículo 17. Apocalipse 12, versículo 17. A própria Bíblia, não o homem, nem o pastor, nem uma denominação, nem nenhum líder, mas a própria Bíblia vai revelar quem é a sua verdadeira igreja. Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias da terra. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui estão as características da verdadeira igreja de Jesus Cristo nos últimos dias da terra. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se o seu pastor, se a sua igreja, ele diz que a verdadeira igreja é alguma coisa que não é isso aqui, ele está mentindo para você.
A Bíblia está lhe revelando quem é a verdadeira igreja de Cristo. Se você quer acreditar na Bíblia, amém. Se você não quer, você vai arcar com as consequências que virão sobre aqueles que adoram a besta e a sua imagem. E nós vamos estudar isso aqui. Bom, agora nós vamos na Bíblia, aonde mostra e fala a respeito da besta, da sua marca, da sua imagem, enfim. Vamos lá. Aí logo adiante, em Apocalipse 14, nós temos as 3 mensagens a ser dadas nos últimos dias. As 3 mensagens a ser dadas nos últimos dias. Em Apocalipse 14, a partir do versículo 9, ali revela a respeito da marca da besta. É uma das passagens onde a Bíblia revela a marca da besta. E você vai ler que, em contraste com a marca da besta, existe a verdadeira igreja de Cristo. Apocalipse 14, a partir do versículo 9, ali diz, mostra o terceiro anjo, dizendo em grande voz, vamos ver o versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta, já estudamos quem é a besta, ok? Se alguém adora a besta e a sua imagem, ou seja, além da besta, existe a imagem da besta. Vamos estudar isso hoje, ok? E recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Vamos parar aqui. A besta, ela tem uma marca. Essa marca é dada na fronte e na mão, ok? A besta tem uma marca, e essa marca entre a besta e seus seguidores é dada na fronte, que é uma simbologia para a mente, e é dada na mão, que é uma simbologia para a ação ou para o trabalho. Através das mãos é que nós fazemos 99% da nossa atividade. Então, mente significa consciência, fronte significa consciência, mente, e mão significa ação ou trabalho. Lá no versículo 12, mostra novamente, nós já estudamos, mas a Bíblia, dando ênfase a isso, para que você possa se aperceber que é a verdadeira igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, aqui no versículo 12, mostra a característica, a marca, o selo, o sinal entre Deus e o seu povo. Vamos ler Apocalipse 14, versículo 12. Ali está escrito, aqui está a perseverança dos santos. Lá em Mateus 24, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar de que maneira? Tem que ter uma maneira de perseverar. A maneira correta, que é o sinal, o selo, a marca entre Deus e o seu povo. Vamos ler qual é essa marca, qual é esse sinal. Ali diz, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Algumas traduções está a fé em Jesus. A tradução correta é a fé de Jesus. Ou seja, a justificação pela fé. Justificação pela fé é a fé de Jesus habitar em mim. Se Jesus habita em mim,
a fé de Jesus habita em mim. Então, em contraste com aqueles que adoram a besta e recebem a sua marca, aqui está a verdadeira igreja de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, para que nós possamos entender qual é a marca da besta, primeiro temos que entender qual é o sinal, o selo entre Deus e o seu povo. Ok? Eu queria que vocês abrissem lá em Deuteronômio. Vamos lá em Deuteronômio. Isso aqui se chama o Shema. O Shema é a síntese da palavra de Deus para o povo judeu. O povo judeu sintetiza toda a palavra de Deus através desses versículos que eu vou falar aqui para vocês. Está lá em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Também está lá em Mateus 22, versículo 37. Jesus recitou isso para o povo judeu, como síntese de toda a palavra de Deus. Então vamos lá. Deuteronômio 6, versículo 4. Está escrito: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui já mostra que Deus é um só. Deus não é trino, Deus ele é um só. Ok? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único Deus. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus recitou essas palavras em Mateus 22. Ok? Versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, tu as passarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar. Ou seja, a palavra de Deus estará sempre com o seu povo. Versículo 8. Olha aonde essa palavra estará. Versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão. Olha que coisa interessante. Os mandamentos estarão como sinal na nossa mão. Aonde que Satanás vai colocar a sua marca entre ele e o seu povo? Na fronte e na mão, imitando a Deus. Também te atarás como sinal na tua mão. Os braços e as mãos representam praticamente tudo que fazemos, ok? E te serão por frontal entre os teus olhos. Entre vocês, na sua mente, essa palavra sempre estará. Então, aqui demonstra que o sinal entre Deus e o seu povo, o selo entre Deus e o seu povo, são os mandamentos, que estarão entre o povo de Deus, na mente e na mão, na consciência e na ação. Ok? Logo no primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. É como está aqui em Deuteronômio 6, versículo 4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Ou seja, este é o sinal entre Deus e o seu povo. A evidência do testamento, da aliança, da lei, a evidência era a circuncisão. A evidência. Ok? E
na nova aliança entre Deus e o seu povo, também vai haver uma evidência. Essa evidência não vai estar na carne. Essa evidência vai estar na mente. O selo, o sinal entre Deus e o seu povo vai estar na mente. Entre o povo de Deus guardar a sua lei através da justificação pela fé, Cristo vivendo em nós vai nos facultar guardar a lei, assim como ele guardou a lei de Deus. Se ele vive em nós, nós também guardaremos a lei, ok? Não pela força do nosso braço, não pela nossa competência, não pela nossa sabedoria, não pela nossa retidão, mas Cristo vivendo em nós. E o sinal evidente que nós estamos guardando a lei é adorarmos a Deus no seu dia de adoração. O dia de adoração a Deus, como está no 4º mandamento, é o sábado. O sábado é o sinal, é o selo entre Deus e o seu povo. Vamos lá em Ezequiel, capítulo 20. Vamos ver isso aqui pela Bíblia. Vamos permitir que a Bíblia revele qual é o sinal entre Deus e o seu povo. Sabemos que os mandamentos escritos na nossa mente e no nosso coração pelo dedo de Deus, que é Cristo, é a nova aliança, como está em Hebreus 8. E o sinal da nova aliança, o selo da nova aliança, vamos permitir que a Bíblia nos revele, ok? Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Está escrito: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Qual é o sinal que eu estou guardando os mandamentos? Qual é o sinal que Cristo vive em mim? Qual é o sinal que eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? Qual é o sinal evidente que eu sou, como está lá em Apocalipse, a verdadeira igreja de Cristo? Quem é a verdadeira igreja de Cristo? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essa é a verdadeira igreja, biblicamente falando, ok? Biblicamente falando. Se seu pastor lhe fala que a aliança, que a nova aliança é qualquer outra coisa que não seja você guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus, corra dessa igreja, corra desse líder, porque ele está servindo a Satanás. Ok? Vamos permitir que a Bíblia revele qual é a verdadeira igreja de Cristo. E o sinal dessa igreja é o sábado, o verdadeiro dia de adoração. O sábado é a evidência que eu estou guardando os mandamentos, como está escrito aqui. Vamos ver novamente. E também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, entre mim e o meu verdadeiro povo, para que soubessem, para que todos soubessem, não só o seu povo, a sua verdadeira igreja, como o mundo inteiro, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Quem santifica a sua igreja é Deus. Quem capacita a sua igreja é Deus. Eu não guardo os mandamentos para ser salvo. Por ser salvo, por Jesus viver em mim, eu guardo os mandamentos. Por quê? Porque é Deus que me santifica. Eu não guardo os mandamentos porque eu sou bonzinho. Eu não guardo os mandamentos porque eu tenho competência. Eu guardo os mandamentos porque Deus me santifica através do seu Filho. O seu Filho vive em mim. E ele vivendo em mim, me faz obediente à lei, como ele era obediente à lei. Ok? Vamos ler
Como que esse processo acontece? Basta você andar no mesmo capítulo, aí em Ezequiel, e ler o versículo 20. Vamos ler o versículo 20 juntos. Está escrito: santificai os meus sábados, aliança entre mim e o meu povo, o sinal, o selo, aquilo que autentica, aquilo que confirma o meu povo, que é o sábado, o verdadeiro dia de adoração, o sinal entre eu e o meu povo. Está escrito: santificai os meus sábados. Meu povo, minha igreja, santificai os meus sábados. A palavra santificar significa separar. Santificado significa separado. Ou seja, o que eu tenho que fazer no sábado? Aquilo que é a vontade de Deus. Eu tenho que deixar de fazer a minha própria vontade e fazer a vontade de Deus. Eu tenho que separar esse dia para procurar saber qual é a vontade de Deus e executá-la. Era isso que Jesus fazia. Aquele povo hipócrita, no tempo de Jesus, eles guardavam o mandamento aonde? Na rocha. Eles não guardavam os mandamentos na mente e no coração. Eles guardavam os mandamentos por puro formalismo. Por isso que Jesus, quando santificava o sábado, era criticado por eles. Quando Jesus curava no sábado, quando Jesus pregava no sábado, Jesus era criticado por eles. Por quê? Porque eles guardavam a lei escrita na rocha. Deus, quando escreveu os 10 mandamentos na rocha, foi para nos revelar a sua vontade. Mas aqueles mandamentos eram para ser vividos no nosso dia a dia. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Representa os mandamentos do 1º ao 4º, as nossas obrigações para com Deus. E ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. As nossas obrigações entre nós e os nossos semelhantes, que é do 5º mandamento até o 10º mandamento. Repare que isso forma uma cruz. Sentido vertical, entre nós e Deus, do 1º ao 4º, e sentido horizontal, entre nós e o nosso semelhante. Ok? Então, aqui diz que a evidência entre nós e Deus é guardarmos o sábado, santificarmos o sábado. Então, agora que nós já entendemos qual é o selo entre Deus e o seu povo, qual é o sinal entre Deus e o seu povo, agora que já entendemos, nós podemos entender qual é a marca da besta. A marca da besta é, semelhantemente, o sinal entre Deus e o seu povo. A marca da besta é um dia. O Apocalipse, ele foi todo escrito de maneira simbólica, ok? Para que apenas os servos entendessem. Então, o selo, o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado. É a característica que nós estamos guardando os mandamentos. É o sinal entre Deus e o seu povo. E qual é o sinal entre Satanás e o seu povo? Também um dia. Um dia de quê? Um dia de adoração. Porém, um falso dia de adoração. O sábado é o dia que é estabelecido lá no Éden. O sábado não é o dia de adoração entre Deus e o seu povo a partir do povo judeu. O sábado foi dado para o primeiro casal humano, lá no Jardim do Éden. O sábado não é um sinal entre Deus e o povo judeu.
O sábado é o sinal entre Deus e o homem. É por isso que quando ele escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos na rocha, quando ele fala do 4º mandamento, ele diz, lembra-te. Por quê? Porque o ser humano, não o judeu, o ser humano tinha esquecido o que foi falado lá no Jardim do Éden. O sábado, Deus fez o mundo em 6 dias. Deus fez o 7º dia como memorial. Memorial que ele é o Criador e que nós somos a criatura. Esse é o memorial. Para que a cada 7 dias, o ser humano, a criatura, se lembrasse do seu Criador. Se o ser humano não tivesse rejeitado esse sinal, jamais ele se esqueceria do verdadeiro Deus que é o Criador e adoraria um outro Deus. Hoje, o ser humano adora vários deuses, não adora? Ele adora Deus de ouro, Deus de prata, Deus de madeira, Deus de gesso, ele adora demônios, ele adora as forças da natureza, ele adora animais. Por que que o homem adora tudo isso? Por que que o mundo virou uma Babel? Porque Deus, ele é o único Criador. E o sinal que Deus criou entre ele e a sua criatura é o 7º dia. O 7º dia foi criado especificamente para que nós jamais esquecêssemos que somos criaturas criadas por um Criador. Então, o que Satanás vai fazer nos últimos dias? E já tem feito há muitos séculos. Satanás criou um falso dia de adoração, que é o sinal entre ele e o seu povo, que é o domingo. O domingo, Satanás não criou esse dia, ok? Entendam, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. O domingo, o dia domingo foi criado por Deus. Porém, Satanás apregoa que esse é o verdadeiro dia de adoração. Tanto que a palavra domingo, em inglês, significa o dia do sol. Sun é sol, day é dia. O domingo era o dia que as antigas culturas pagãs adoravam aos seus deuses, que na verdade não eram deuses, porque só existe um Deus verdadeiro, eram demônios. Vamos lá, Apocalipse 14, então. Agora fica mais fácil de nós entendermos o que é a marca da besta. A marca da besta é o domingo sendo colocado como verdadeiro dia de adoração. Todos aqueles que adoram supostamente a Deus no domingo, todos aqueles que adoram a Deus, estão adotando um dia de adoração falso. E essa é a marca entre Satanás e o seu povo. Ok? Nós temos e devemos adorar a Deus todos os dias. Porém, a partir do momento que aconteceu o que a Bíblia está falando, nós vamos ter oficialmente um falso dia de adoração. Ou seja, nós já estudamos isso também. Agora, no ano que vem, a partir do dia 29 de maio de 2012, vai acontecer um evento em Milão, na Itália.
Tem um tempo para cada coisa sob o céu. Um tempo para semear e um tempo para recolher. E um tempo para se encontrar e compartilhar os frutos do trabalho. Esse tempo é a festa. E a festa é esse ano. Em maio, Milão vai se abrir para acolher a maior festa da humanidade. A festa de todas as famílias. Também da sua. A família, o trabalho e a festa. Papa Bento XVI encontra as famílias do mundo inteiro. Em Milão, de 30 de maio a 3 de junho. Vai haver uma reunião com todos os líderes do mundo nesse evento, onde vai estar o Papa Bento XVI. Com todos os líderes do mundo, vai ser apresentado o domingo, o falso dia de adoração, vai ser apresentado domingo como lei. Bento XVI vai apresentar ao mundo que o domingo deve ser um decreto de adoração para todos os países do mundo, a começar pelos Estados Unidos da América. O domingo vai virar lei. O nome disso é Decreto Dominical. Vai ser um decreto a ser baixado nos Estados Unidos, decretando o quê? Decretando que o domingo é o verdadeiro. Eles vão falar que o domingo é o dia da adoração a Deus. Porém, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o verdadeiro dia de adoração a Deus é o sábado. Porém, o domingo vai virar lei. A adoração a Deus no domingo vai virar lei. E todos aqueles que se colocarem contra adorar a Deus no dia falso serão mortos. Isso que é a marca da besta. Luiz, o que é a besta? Eu quero que você me fale o que é a besta. Nós já falamos o que é a besta. Porém, nós vamos falar novamente o que é a besta. Só que eu não vou falar. É a Bíblia que vai falar quem é a besta. Vamos abrir aí em Apocalipse 13. É só voltar. Para que nós saibamos quem é a besta, nós precisamos saber quem deu autoridade à besta e quais são as suas características. Ok? Apocalipse 13, versículo 4. Ali diz: e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Em Apocalipse 12, versículo 9, revela quem é o dragão. Eu não vou ler, é só você, depois com calma, anota Apocalipse 12, 9, ali diz quem é o dragão. O dragão é Satanás. Então, aqui no versículo 4, e adoraram o dragão, adoraram a Satanás, porque ele deu autoridade à besta. Então, todas as pessoas que comungam da marca da besta, adoram a besta e adoram ao dragão, ok? Deu autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Bom, se a besta, preste atenção, se a besta é adorada, ela é uma entidade religiosa. Não é verdade? Se ela é adorada, é porque ela é uma entidade religiosa. Adoração tem a ver com religião. Ok? Agora, a besta, além de ter recebido a autoridade do dragão, que é Satanás, e além de ser adorada, além de ser uma entidade religiosa, a besta também tem autoridade civil. A besta tem poder político. Luiz, aonde que está isso na Bíblia? Vamos lá, aí mesmo Apocalipse 13, no versículo 7. Está escrito: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Opa! A besta peleja contra os santos. Bom, daí nós já estamos começando a entender quem é a besta. A besta peleja contra os santos. Ok? Contra o povo de Deus. Quem é o povo de Deus?
os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, têm o testemunho de Jesus. Essa é a verdadeira igreja. Então, a besta peleja contra os santos. Então está escrito lá, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Opa! A besta é adorada, então a besta é uma entidade religiosa. Ok? Primeira característica, a besta é uma entidade religiosa. E aqui diz, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Opa! A besta tem autoridade sobre as nações. A besta tem autoridade sobre os povos, tribos. Bom, então a besta, ela é uma entidade política. Ela não é só uma entidade religiosa, ela é uma entidade política. Existe apenas uma entidade no mundo que preenche esses requisitos. Que entidade é essa? O papado. O papado no passado perseguiu e matou os santos. Foram mortos mais de 100 milhões de pessoas em toda a Idade Média através da Inquisição. Perseguiu e matou os santos. A besta é uma entidade religiosa. A besta é adorada. E a besta é uma entidade política. Por quê? Porque o Vaticano é um país. O regime de governo do Vaticano é o regime monárquico. Não é verdade? E quem é a entidade máxima no Vaticano? É o Papa. Ele também, além de ser o líder da religião católica, ele é o rei do Vaticano. Ele é uma entidade política. Então, apenas o papado preenche as características da besta. Ou seja, ele é uma entidade religiosa e uma entidade política. Então, para que nós possamos saber e ter certeza de o que é a marca da besta, nós aprendemos agora quem é a besta. A besta é o papado. E qual é a marca de autoridade do papado? Ter mexido na lei. O Papa se considera acima de Deus. E ele mudou a lei de Deus. Eu só posso mudar uma lei se eu me considero maior do que essa lei. E o papado mudou a lei de Deus. Não é verdade? A Igreja Católica, ela tem a sua própria lei. Aonde lá está escrito que nós temos que guardar não o sábado, nós temos que guardar o domingo. Ela mudou a lei. Mudou a lei de Deus. Ela se considera com autoridade maior do que de Deus. Ou seja, Satanás se considera com autoridade maior do que a autoridade de Deus. Mudou a lei. Isso já estava previsto há muito tempo em Daniel. Vamos lá em Daniel, já estamos encerrando, ok? Nós vamos ter que estudar esse tema com mais calma na próxima semana. Em Daniel, capítulo 7, versículo 25, Daniel, inspirado por Deus, já tinha visto esse poder no momento que esse poder surgiria no futuro. E Daniel já tinha recebido de Deus a revelação do que esse poder faria. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Está escrito, proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus. A besta vai proferir palavras contra o Altíssimo. Ou seja, ela vai pegar a sua própria palavra e vai colocar contra a palavra do Altíssimo. Qual foi a palavra do Altíssimo? A única palavra que ele escreveu com a própria mão. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, ok? De Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra foi inspirada por Deus e útil para ensino. Jesus disse, quando ele foi tentado por Satanás, para que ele transformasse
pedras em pães. O que ele disse? O que Jesus disse? Que não só de pão viveria o homem, mas de toda Gênesis Apocalipse, toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a Bíblia saiu da boca ou da mente e do coração de Deus. E homens inspirados a escreveram. Porém, os 10 mandamentos foram escritos por Deus. Ok? Então aqui diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Olha aqui, a mesma coisa que está no Apocalipse. Magoar os santos do Altíssimo é perseguir e matar os santos de Deus, não é verdade? E cuidará, presta atenção, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Qual é o tempo de Deus? Qual é o dia de adoração de Deus? O sábado. O que a besta iria fazer? Mudar os tempos e a lei. Hoje o calendário que nós vivemos é o calendário gregoriano. Não é verdade? Foi mudado os tempos e a lei. A Igreja Católica mudou a lei de Deus. Depois leia a lei, os 10 mandamentos da Igreja Católica, que você vai ver que ela mudou a lei. E ele diz: e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos é ano, ok? Por um tempo, 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo. 1 ano mais 2 anos, 3 anos. Metade de um tempo, metade de um ano, vai dar 3 anos e meio. Esse é o tempo que vai durar a grande tribulação. Então, durante 3 anos e meio, a partir do momento que o domingo virá um decreto, chamado decreto dominical, vai se iniciar a grande tribulação. Vamos lá em Mateus 24, rapidamente, vamos finalizar agora. Mateus 24, que é o sermão profético, né? Todos conhecem Mateus 24. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, lemos lá em Apocalipse 14, 12, o quê? Aqueles que perseveram em guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ok? E este evangelho, e será pregado este evangelho do reino do quem? Do reino da terra? Não, do reino dos céus. O evangelho eterno. Apocalipse 14, versículo 6. Viu o anjo voando no meio do céu, com o evangelho eterno para pregar a todos aqueles que habitam sobre a terra. Ok? O evangelho eterno é a eterna palavra de Deus, que jamais irá mudar. Ok? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 15. Quando virdes, presta atenção, quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, presta atenção, o abominável da desolação no lugar santo é a besta mudando os tempos e a lei. É a besta pegando um falso dia de adoração e colocando no lugar do sábado. O domingo virando lei e que é o decreto dominical, e sendo pelo Estado colocado como dia da adoração, é abominável diante de Deus. O abominável da desolação é o que marca a grande tribulação. Quando o domingo for decretado lei, for colocado como um decreto dominical, é a grande tribulação. Daí em diante, nós teremos 3 anos e meio, onde a besta vai perseguir e matar todos aqueles que não têm o domingo como dia de adoração. Ok? Nós vamos encerrar por aqui.
Vamos continuar na próxima semana. E eu queria, antes de terminar, falar para vocês que o domingo sendo colocado como decreto dominical, ele vai receber o nome, por Bento XVI, de o Dia da Família. O Dia da Família. Vai ser o dia de adoração, ok? E uma última notícia. Ontem, dia 21 de outubro, Bento XVI disse que o mundo precisa de uma autoridade universal com competência para gerenciar as finanças. Ontem, dia 21, Bento XVI disse do Vaticano que o mundo precisa de uma autoridade universal para gerenciar as questões financeiras do mundo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, em nome de Jesus.